Pessoal, tudo bem? Hoje nós temos uma aula diferente, uma aula multicultural, tá? Vai ser uma contação de história, né, com a professora Kelly. E nós, na parte da música, vocês vão fazer com o professor hoje uma trilha sonora, os efeitos sonoros de uma contação de história, né? Para isso nós vamos precisar de algumas coisinhas, né? Ó, uma sacolinha, tá bom? 2 copos de plástico, pode ser também 2 tampinhas, tá? Aquele chocalho artesanal que a gente fez, 2 colheres, tá bom? E como chama isso aqui mesmo? Folha de acetato. Folha de acetato. Aquela folha de alho X, tá? Para fazer o som de vento e de trovão, tá bom? Pode ser também uma folha sulfite, tá bom? Com a folha sulfite, ó, faz a mesma coisa na hora do trovão, você bate com a mão, tá bom? Nós vamos precisar para fazer esses efeitos, tá? E aí você organiza e a gente vai seguindo conforme a contação vai acontecendo, tá? E é mais ou menos assim que funciona os efeitos sonoros de uma trilha sonora, tá bom? Isso, então separa os materiais aí antes de começar a aula, antes de continuar a aula, tá? Separa, deixa tudo certinho em cima da mesa, porque conforme eu for contando a história, eu quero que vocês façam os sons juntinho comigo, tá bom? Assim como o professor Paulo vai fazer também. Então, pergunta aí pra mamãe ou pro papai se tem por acaso uma folha de raio-x, que é a folha de acetato. Se não tiver, pode ser uma folha sulfite mesmo, tá bom? Combinado? Então vamos lá? Vamos? Bom, a história de hoje, ela se chama, olha só, Leopoldo, o urso medroso. Leopoldo, o urso medroso. Bom, era uma vez um urso. Peraí, vamos fazer o seguinte: você não quer colocar uma roupa mais a ver com essa contação de história? Por que essa roupa aqui tá bem sem graça? Eu acho que pode ter uma roupa que combina mais. É verdade, né? Nem tinha pensado nisso. Mas, então, é que a gente não tem muito tempo, então a gente precisa fazer alguma coisa para agilizar. Eu posso ver se a minha varinha mágica tá aqui. Tá. Deixa eu dar uma olhada se ela tá por aqui. Deixa eu ver. Aqui minha varinha. Você pode me ajudar, Paulo? Posso. Bom, a gente precisa falar algumas palavras mágicas, tá? Certo. Pra ver se a gente consegue fazer essa mágica hoje. Algumas vezes ela falha, dá um defeitinho, mas a gente pode ver se a gente consegue, tá? Porque aí a gente agiliza. Senão eu conto desse jeito aqui mesmo, tá bom? Você conhece alguma palavra mágica, Paulo? Vamos falar sim, sim, sarabim. Sim, sim, salabim? Então tá bom. Vocês ajudam aí em casa, então? Vamos falar juntos? Então tá, aponta a varinha pra mim. Conta comigo aí, pessoal. Mas deixa eu falar uma coisa, tá ao contrário dessa varinha aí. Aí, agora sim, senão nem dá certo. Não, quem ia ser transformado era você. Vai, vamos lá então. Vai lá. 1, 2, 3 e... Sim, já. sim, sarabim. Gente, deu errado. Eu falei pra você, a varinha tá ao contrário. Tá bom. Poxa vida, fazendo eu passar vergonha aqui. Eu vou virar Deus, aqui. Segura direito essa varinha. Tá, agora tá do jeito certo. Meu Deus, eu quero meu cabelo de volta. Vai. Vamos lá, de novo. 1, 2, 3 e já. Sim, sim, sarabim. Pronto. Agora sim. Como é que tá agora? Tá Agora, legal? agora ficou top, né, pessoal? Agora dá pra contar a história, então? Dá. Melhorou um pouquinho. Então tá bom. Beleza. Então, vamos começar a nossa história. Como eu já falei o nome pra vocês, a nossa história se chama Leopoldo, o urso medroso. E como o nome já diz, vocês já devem imaginar, né? Bom, esse aqui era o urso Leopoldo. Leopoldo era um urso muito bonito, gigante. Quando ele ficava em pé, nas suas 2 patas traseiras, ele era o maior bicho da floresta. Ele era maior que elefante e ele chegava quase ao tamanho de uma girafa. Só para vocês terem ideia de como ele era enorme. Muito peludo, muito forte, mas mesmo com todo esse tamanho, ele era um urso medroso. Dá para acreditar? O bicho mais aterrorizante da floresta. Todo mundo, quando via ele, ficava morrendo de medo. Mas quem morria de medo de verdade era ele.
Ele rangia os dentes para qualquer coisa. Qualquer coisa. O Leopoldo tinha medo de morcegos, tinha medo de altura, tinha medo de jacarés, tinha medo de escuro. Ele tinha muito medo de escuro. Bom, medo de altura, não sei se eu já falei, mas ele era tão medroso, mas tão medroso, porque esses medos que eu falei aí são normais até, né? Medo de cobra também ele tinha, mas ele era tão medroso que ele tinha medo até de formiguinhas. Vocês acreditam, gente? Medo de formiguinha, Paulo, tão pequenininhas, inofensivas, mas ele morria de medo, ele tinha pavor. Tá, tinha medo de bexiga, tinha medo de tudo mesmo. E o maior sonho dele era se tornar um urso corajoso. E tamanho era o medo dele, tão grande era, que ele só tinha uma amiga. Uma única amiga conseguiu se aproximar dele no meio de toda a floresta, que era uma raposa. Leopoldo morava em uma casa na árvore. Uma árvore bem grandona que cabia a ele lá dentro. E um certo dia, cansado de sofrer com seu medo de todas as coisas, Leopoldo pegou o seu celular e ligou para a raposa. E aí ele perguntou: Raposa, eu não sei mais o que eu faço, eu tenho medo de tudo, eu não consigo nem sair de dentro de casa direito. O que eu posso fazer? Tem algum remédio que eu possa tomar? Tem alguma reza, alguma oração? O que eu posso fazer para esse medo parar? E aí a raposa falou: Urso, meu amigo urso, só tem uma coisa que você pode fazer para se tornar corajoso. E na verdade, isso não vai depender apenas de você, mas sim de uma mágica. E essa mágica, só o mago de lá do alto da floresta é que pode fazer. Para isso, você terá que enfrentar o caminho da floresta. Mas olha, eu te garanto, será a última vez que você sentirá medo de alguma coisa, pois quando você chegar lá, bata na casa do mágico e ele fará uma mágica para você. E a especialidade dele é essa: tornar as pessoas corajosas. Então, eu vou te passar o endereço, anote direitinho e depois, quando tudo der certo, você me conta, tá bom? Bom, e o Leopoldo ficou todo empolgado com essa notícia, até que enfim teria uma chance, ele enxergou uma luz no fim do túnel, teria uma chance dele se tornar corajoso. Ele estava com muito medo, sabe, de enfrentar todo o caminho da floresta, muito medo mesmo, tremeu a noite inteira, mas ele pegou um papel, um pedacinho de papel, anotou o endereço da casa do mago, do mágico, e colocou debaixo do travesseiro. Dormiu a noite toda e sonhou que um dia seria corajoso. No dia seguinte, ele acordou determinado, abriu a porta da sua casa e saiu, deu de cara com o caminho da floresta. Uma floresta escura, sabe? Mesmo de dia, ele morreu de medo. E o primeiro obstáculo que ele precisou enfrentar foi um tronco de árvore gigantesco. Eu sei que aquele não parece gigante, mas imaginem aí, era um tronco muito alto, 3 vezes maior do que o tamanho do urso. Então ele escalou com a maior dificuldade esse tronco que estava caído no meio do caminho e pof, caiu do outro lado no chão da floresta. Então, vocês não sabem, ele deu de cara com um rio cheio de jacarés. Era na verdade um riacho e a água corria bem rápido, mas os jacarés estavam ali, famintos olhando para ele, famintos. Eles olhavam e davam até uma risadinha. Vem aqui, se você colocar um dedinho do pé dentro dessa água, a gente vai acabar com você. E o urso morreu de medo, tremeu de medo. E pensou, meu Deus, eu preciso. Ele pensou em desistir, olhou para trás, tinha um tronco enorme que ele nem conseguiria escalar de novo. E ele falou, eu vou ter que enfrentar. E aí, ele se preparou, tomou muito cuidado. Ele teria que atravessar pulando 6 pedras. E então, ele foi.
respirou fundo e pulou as 6 pedras e chegou ao outro lado do riacho. Agora, já um pouco cansado e bem eufórico, com toda essa adrenalina que ele tinha acabado de passar, ele deu de cara com um caminho cheio de cobras. Cheio de cobras. Eram cobras coloridas, cobras venenosas, sabe aquelas cobras bem perigosas mesmo? E então ele teria que atravessar um caminho que era o único caminho possível e pular cobra por cobra. Eram muitas cobras, ele nem conseguia enxergar quantas eram. O Leopoldo sentiu muito medo, muito medo, muito medo. Tomou muito cuidado, respirou fundo, pediu a Deus: meu Deus, por favor, me proteja, Senhor, me proteja. E foi e pulou, cobra por cobra. Pulou uma por uma e, ufa, conseguiu escapar. Agora, o que aconteceu? Ele acabou de passar por isso e ouviu um barulho. Alguns cavalos vinham de longe. Cavalos no meio de uma floresta. Isso. Mas tem um outro tipo de barulho que a gente pode fazer também, não tem, Paulo? Ah, isso. Ele ouvia os cavalos de longe e sentiu muito medo, porque ele tinha medo de tudo mesmo. Se escondeu atrás de um arbusto, rangendo os dentes. E quando ele deixou de ouvir o barulho dos cavalos, ele teve coragem de sair. E aí, vocês não sabem, pelo caminho que ele tinha que continuar, ele encontrou uma trilha cheia de formigueiros e muitas formigas pelo chão. Muitas, muitas formigas. Ele morreu de medo, morreu. Aquilo pra ele, acho que era pior do que cobra, pior do que jacaré, pior que qualquer coisa. Ele tinha pavor de formiga. E então, ele tomou muito cuidado e na pontinha dos pés, ele fez um zigue-zague entre os formigueiros, olhando para o chão, enfrentando aquilo ali, aquele pavor, e conseguiu, para que nenhuma formiga picasse o pé dele, né? E, ufa, sentiu um alívio muito grande depois de passar por todos os formigueiros sem levar uma picada, hein? Bem na pontinha dos pés. E aí, já estava no final da tarde, o sol se escondeu atrás das nuvens, umas nuvens acinzentadas que estavam chegando, e vocês não sabem, ele deu de cara com um penhasco, e para piorar, para atravessar esse penhasco só tinha uma corda bamba, só que aí tudo piorou. O tempo fechou, um vento bem forte começou a ventar. Bem forte, e alguns trovões muito fortes começaram a aparecer. Isso. Sabe o que ele precisou fazer? Ele pegou um guarda-chuva que ele tinha levado com ele, abriu esse guarda-chuva e aí, morrendo de medo de altura, ele passou pela corda bamba. Com toda aquela ventania e com aquela chuva, a chuva foi se acalmando um pouco. E aí, ele passou segurando o guarda-chuva, um guarda-chuva na mão, um pé na frente do outro. A corda balançava mais do que tudo com o vento e a chuva. Mas ele foi lá, se protegendo com o seu guarda-chuva para não se molhar e não pegar uma gripe no meio desse caminho. E com muito cuidado, mas muito cuidado, e sem olhar para baixo para não desistir e não cair, ele conseguiu atravessar o penhasco. Ufa, meu Deus, muito cansativo, Paulo, nossa. E olha o que aconteceu. Quando ele chegou do outro lado, ele já conseguia enxergar a casa do mágico lá no topo da montanha, mas faltava apenas um obstáculo, que era uma caverna escura e perigosa. E ele escutava que de dentro dessa caverna vinham sons de morcego, sabe? Isso!
Isso era muito aterrorizante, muito aterrorizante. Sons muito estranhos vindo de dentro da caverna. Morcegos que voavam para fora da caverna, vinham, passavam em volta dele, parecia que esses morcegos queriam avisá-lo: não entre nessa caverna, não entre. Mas ele estufou o peito e foi. Abaixou-se para conseguir passar por debaixo dessa caverna, porque olha, não foi fácil não, viu? Ele era muito grande e a caverna era pequenininha e estreita. Então ele foi se arrastando com as 4 patas no chão, agachado. Aos poucos passou, sentiu os morcegos passando por cima dele assim, todos alvoroçados. E ele já conseguia enxergar lá no final da caverna algumas luzes. Eram as luzes que tinham em volta da casa do mágico. E aí, ele chegou perto da casa do mágico e o que aconteceu? Ele bateu na porta da casa do mágico. Isso, bateu. Bateu desesperado, Paulo. Isso. Bateu desesperado, ele estava muito desesperado. Isso, assim mesmo. E aí, em pouco tempo, abriu a porta. Isso, a porta de madeira se abriu e de lá saiu um velhinho bem barbudo, da barba bem branquinha, parecendo um algodão, um chapéu e uma roupa comprida que parecia um vestido. Saiu e falou: pois não, boa noite, pois já estava bem tarde, né? Em que posso ajudar? E aí o Leopoldo desesperado disse: mágico, o senhor tem que me ajudar. Eu sou o bicho mais medroso de toda essa floresta. Olha, eu moro lá na base da montanha, lá no começo da montanha, lá embaixo. Eu atravessei todo esse caminho e eu vim aqui desesperado. Eu preciso que o senhor faça uma mágica. Eu não aguento mais sofrer com tanto medo de todas as coisas. Eu quero me tornar o animal mais corajoso de toda essa floresta. Estou cansado de sentir medo de todas as coisas. Por favor, o senhor tem que fazer uma mágica para mim, tem que me ajudar. Eu faço qualquer coisa. E aí, o mágico olhou para ele e disse: sim, eu posso fazer essa mágica para você, querido urso. E aí, isso mesmo, Paulo, a varinha mágica. Ele pegou a sua varinha mágica que estava no bolso, tirou a varinha e falou 4 palavrinhas mágicas. Vocês aí conhecem palavras mágicas? Você conhece, Paulo? Nós usamos algumas palavras mágicas hoje mesmo, né? Qual foi a palavra que nós falamos mesmo? Sim, Salabim. Sim, Salabim. Isso, nós falamos sim, Salabim hoje. E existem outras palavras, alakazam, abracadabra, né? Isso, essas mesmas. Eu escutei que teve gente que falou lá em casa, Paulo. E aí, o que acontece? Ele falou 4 palavras mágicas apontando a varinha para o urso. Que palavras mágicas seriam essas? Ele disse o seguinte: 4 palavras mágicas: cachorro quente, batatinha frita, urso que vem de passagem, dê meia volta e siga a viagem, porque agora você tem coragem. E aí o urso falou assim: que palavra mágica é essa? Cachorro quente, batatinha frita? Olha, eu posso ser medroso, mas bobo eu não sou não. E que mágica é essa com um palitinho que mais parece um pauzinho de comer comida japonesa? Eu tô achando isso muito estranho. Que negócio é esse? Você tá zoando com a minha cara? E aí o mágico deu uma gargalhada daquelas e disse o seguinte: urso, meu querido urso, eu sou conhecido como um mágico especialista em tornar as pessoas corajosas. Mas na verdade isso é tudo mentira. Eu não faço mágica coisa nenhuma. Olha só, todo esse caminho que você atravessou até chegar aqui na minha casa. Passou por cobras, por crocodilos famintos, jacarés famintos. Enfrentou medo de altura, enfrentou escuridão, enfrentou raios e trovões e um penhasco aterrorizante.
Na verdade, a verdadeira mágica aconteceu aí, dentro do seu coração. Você é que se fez corajoso. Você acha que tem medo das coisas, mas na verdade você é muito, mas muito mais corajoso do que você pode imaginar. E então, o urso deu um suspiro aliviado, colocou a mão sobre o peito e sentiu que ele realmente tinha coragem dentro dele. E então ele entendeu a verdadeira mensagem, Paulo, que coragem não é não sentir medo, mas saber enfrentá-lo, sempre tomando muito cuidado. E então nós temos aqui dentro uma cena, a última cena dessa história. E agora eu vou apagar as luzes para que vocês possam ver. Isso. Vamos ver aqui. Olha lá, Paulo, me ajuda aí, fazendo um favor. Olha lá. E aqui, pessoal, nós temos a última cena dessa história. Olha lá, o Leopoldo com a mãozinha no coração, já se sentindo corajoso e valente. O mágico com a sua varinha de condão, olha só, a casinha dele. E aqui um pouco de todos os caminhos que ele teve que enfrentar para chegar ali na casa do mágico. Olha só que legal. Vamos conhecer um pouquinho mais de perto então? Aqui termina a nossa história. Pessoal, aqui termina a aula de hoje, então eu espero que vocês tenham gostado e se divertido um pouquinho com a gente, tá? Esses foram então alguns dos efeitos sonoros que vocês podem fazer e fica a dica aí para que vocês treinem em casa também com outros instrumentos ou outros objetos, né? E é isso aí. Um grande abraço, um grande beijo para vocês. Tchau, tchau e até a próxima!